esteja pronto para ouvir a voz de Deus através da irmã Rosilene Coimbra. É oferta, irmã, para mim. Olha, ó. Até agora ela fala, ó. É desse jeito mesmo, não fiquem. Mas Jesus não deixa eu fazer isso, não. Ai, esqueci de uma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente passa dos 40 e blau, as coisas vão ficando mais difíceis, né? Então, fica difícil. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Irmãos, é com muita alegria, muito nervosismo também, que eu estou aqui nessa noite, agradecer ao meu pastor Silas de Lima Malafaia, pastor Elisete, a qual nos confiou estar aqui, a qual acreditou. Talvez em mim eu diga que o improvável, mas Deus é desse. Ele pega aquilo que é improvável, aquilo que os homens olham e dizem assim, ali não vai ter nada. Mas eu louvo a Deus, que Deus me deu uma bênção. Pastor Marcelo Coimbra, a qual a gente já vai fazer 30 anos de casado, para quem não conhece. Temos 3 filhos, Larissa, Isaías e Marcelo. Temos uma neta linda, um genro, a qual Deus nos agraciou entrando em nossa família. E a tendência da família agora é crescer. Que venham as noras abençoadas em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou pedindo a Deus por elas. Não sei quem vai ser, não. Uma já até imagino que seja. Mas se não for também, Deus sabe todas as coisas. É Ele que está no controle de tudo. E vamos lá. Aquilo que me tirou o sono, aquilo que me deu de noite, é normal, né? Sentir essa ansiedade de querer ver acontecer. Eu falo com meu esposo que o que hoje aconteceu com uma irmã é normal porque nós estamos numa festividade e o inimigo ele tenta atacar de tudo quanto é jeito, viu? Se ele não pode comigo, ele vai procurar alguém. Se ele não pode com você que está aqui nessa noite, pode ter certeza que ele vai tentar atacar alguém que é próximo a você para dizer, eu vou paralisar ela de alguma forma. Mas não conseguiu. Amém. Louvor e engrandecer o nome do Senhor, porque é por isso que nós estamos aqui. E quando vocês louvavam, eu via na blusa, gratidão, virtuosas, Yeshua. E tu acha que Satanás fica feliz em saber que aonde não iria florescer, aonde ele pensou que não iria ter, está tendo. Eu estou aqui há 2 meses e alguns dias, vou fazer 3 meses ainda, dia 27. E eu louvo a Deus pela experiência com vocês. Eu disse para vocês lá no Rio, e eu vou contar aqui porque eu preciso dizer isso, porque eu rompi essa área. Então eu preciso dizer para vocês, eu rompi com vocês também, junto, vocês estavam rompendo e eu também. Como assim, pastor? Vocês me chamam de pastora, mas eu não sou pastora. Como assim, irmã Rosilene? Quando eu morava no Rio, não falo com vergonha, porque eu me dedicava inteiramente, assim, intensamente ao que eu fazia, ao trabalho, a qual me prendia. E era a maneira que eu tinha de depositar as minhas ansiedades, minhas frustrações até mesmo, e em querer que acontecesse, e eu me entregava ali. Eu falava aqui, eu converso, eu tiro todo o meu estresse, eu me divirto, porque eu era manicure, cabeleireira, e fazia de tudo um pouco no salão. E eu passei anos da minha vida me dedicando a essa profissão, a qual é linda e maravilhosa. Que a gente se sente realizada quando a gente vê uma mulher sair dali bela, completa. E a gente fica olhando e a gente fala assim, nossa, foi eu que fiz aquilo dali, né? Isso é muito bom. Mas isso me prendia demais.
mais. E quantos anos da minha vida eu disse para o Senhor que não dava, que não tinha como, que eu não podia, e que o medo me paralisava. Os filhos foram um empecilho para mim alguns anos da minha vida, porque eu botava meus filhos também para dizer: Senhor, não dá, amanhã eu tenho escola, eu tenho várias coisas na minha vida, não dá, amanhã eu tenho que lavar, tenho que passar, como todo mundo tem. E eu achava que eu era diferente, né? E eu dizia simplesmente para o Senhor esses motivos que eu tinha, a quais eu não conseguia romper. E eu rompi também numa área, quando eu conheci meu esposo, porque quando eu falo improvável, eu era um improvável. Não era para eu estar aqui. Eu sou fruto de um aborto. Eu sou fruto de algo que foi uma tentativa que Satanás tentou desde o ventre. Eu sou fruto de um abandono, a qual fui abandonada no ventre. Abandonada por um pai, a qual nunca me reconheceu, a qual nunca eu conheci ele. E quando eu fui apresentada, da pior forma, foi dentro de um mercado, eu fazendo compra com a minha mãe, e ela simplesmente nunca escondeu quem ele era, mas ele se escondia de mim porque ele tinha algo para esconder. Porque ele agiu com mentira, não era cristão, não sei se está vivo, se está morto. Eu sei que eu rompi, mesmo sabendo da minha história, mesmo sabendo que eu não tinha sido desejada daquele modo que todo filho é gerado, de dizer: vai ser menino ou menino. Não, a preocupação da minha mãe era outra, porque ela tinha tentado de todas as formas tirar aquela criança, qual era eu, e ela não conseguia. E eu louvo a Deus porque Deus colocou um homem que ela ia, assim, uma vez no mês para ir lá tentar abortar, vou dar uma injeção nela, porque tinha isso há muitos anos atrás, e hoje ainda tem, né? Hoje ainda se luta pelo aborto. Como pode isso? E se não fosse aquele homem, hoje eu não estaria aqui. Eu digo que ele aplicava uma vitamina, mas a minha mãe chegava em casa e tomava tudo o que podia para tirar. E eu comecei a entender que eu comecei a romper desde o ventre. Porque se você for ler uma história, para você chegar no útero, há uma guerra, há uma luta. E não só tem você, tem vários querendo entrar. Só um vai entrar. E eu louvo a Deus que esse um foi eu. Eu louvo a Deus que esse um, ele permitiu eu estar aqui, rompendo com todas as dificuldades que eu tive. E rompendo em perdão. Quando a Paloma falou aqui pela primeira vez na sexta-feira, que você tem que perdoar, que não é fácil falar de perdão. Eu olhei aquele homem dentro do mercado, quando a minha mãe me apresentou ele de longe, ele se escondendo, se esquivando de mim, como se fosse algo, né, uma seta, alguma coisa que fosse atingir ele e acabar, uma bomba atômica que fosse acabar com a vida dele. E eu simplesmente falei: tá bom. Eu ignorei. Não pense você que foi fácil, esses anos todos sem a presença de um pai. Não foi. Mas eu quero te dizer que aos meus 14 anos, a qual até essa idade, eu rompi com essa solidão. Eu consegui romper quando eu tinha uma amiga que a família dela era muito, muito católica. E ela foi um canal para mim. Um dia a mãe dela resolveu aceitar Jesus. E como eu era muito amiga deles, eu vivia muito na família deles, porque minha mãe trabalhava intensamente para criar 4 filhos sozinha, não abandonou nenhum. E sozinha ela conseguiu, e eu louvo a Deus pela vida dela, que para mim foi exemplo. Mesmo do jeito dela, errando, dando cabeçada, mas ela não abandonou ninguém. Ame a sua mãe, ame o seu pai, ame quem você tem como inspiração, como exemplo. E se tiver falha, não olhe para as falhas, olhe sim pela garra, pela mãe que Deus escolheu para você. Porque foi Ele que escolheu ela para mim.
E uma certa feita eu disse uma palavra para ela que eu me arrependo demais. E eu falei para ela que eu me arrependi, porque uma vez eu falei: mãe, filho não escolhe pai e mãe. Se eu pudesse escolher, eu queria ter nascido numa família rica. Mas eu não nasci. E naquele dia eu falei: por que eu falei isso? Às vezes os filhos falam coisas que magoam os pais. E os pais também falam coisas que magoam os filhos. Perdoa. Porque filho erra, mãe erra. Mãe erra achando que está acertando. Às vezes mãe erra em excesso. Em querer proteger, em querer dar aquilo que talvez ela não teve. E eu vou fazer tudo que eu não tive para o meu filho. E às vezes você vai acertar e às vezes você pode errar. Mas não se frustre. Porque o Senhor vai estar cuidando de tudo isso. E essa família, a qual eu estava falando, eu participava muito daquela família e um dia elas resolveram aceitar Jesus e foram para eles. E eu ali, olhando para eles, a minha amiga falava para mim assim, eu falei: onde você vai? Ela falou: eu vou para a igreja. E uma vez eu tinha na outra religião dela, eu não tinha muito me identificado. Eu falei: lá não vou mais não. Ela falou: não, eu estou em outra. Eu falei: opa, outra? Eu quero ir. Porque eu vi que a coisa ficou diferente. E ali, ela fez o convite, eu fui. Uma igreja muito próxima da minha casa, a qual eu conheci meu querido. A qual ele tocava na orquestra. Muito bem. Tocava muito bem. E aí eu aceitei a Jesus. Foi quando comecei a romper com todas as maldições. Com tudo aquilo que Satanás achou que iria acontecer sobre a minha vida, ele perdeu. A partir do momento em que eu declarei, a partir do momento em que eu levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus, a partir daquele momento eu entendi que eu precisava de Jesus na minha vida, porque eu não tinha religião nenhuma, eu não era nada, eu vivia simplesmente para dormir, acordar e mais nada. E eu louvo a Deus que por essa decisão, por esse romper na minha vida, por esse fardo que eu deixei aos pés dele, eu falei: Senhor, daqui por diante o Senhor cuida da minha vida. E eu me entreguei a ele. E quando eu me casei, eu tentei me esquivar desse altar. Por quê? Porque eu era mãe, porque eu tinha casa, porque eu tinha que cuidar, como eu já disse. E até quando eu me esconderia do Deus Altíssimo? Até quando eu iria me esconder de alguém que me conhece, até mesmo não pensar, antes de pensar, ele já me conhece. E vai chegar uma hora na tua vida que não vai ter mais jeito. O Senhor, ele vai te achar. O Senhor, ele vai dizer para você: até quando? Até quando vai se esquivar? Até quando vai dizer: eu não vou conseguir, não vai dar? Enfim, há uma decisão para você tomar essa noite. Há um romper que você tem que fazer. E eu quero te convidar nessa noite para exatamente ler aqui a qual eu pedi muito ao Senhor, para que Ele falasse comigo. E eu perdi até o sono. Falava: Senhor, é tanta coisa, é tanta informação. Eu falava: eu não vou conseguir falar tudo. Mas se eu não conseguir falar tudo, o que eu falar é para alguém. Pode ter certeza. Porque vocês que prega, vocês querem tanta coisa. Mas na hora que você chega aqui nesse altar, não é tudo que você consegue falar. Porque você vai falar o que realmente o Altíssimo quer que você fale. E eu quero ler aqui em Lucas, capítulo 8, do verso 43. Que diz assim: e uma mulher que tinha, vou repetir isso várias vezes, tinha, então você não tem mais, você tinha, você não tem mais que romper, você já rompeu, em nome de Jesus. Tinha, já foi, já era, tinha, aleluia, um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, seu dinheiro, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele,
tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? Jesus está te perguntando nessa noite. Quem é que me tocou? Você saiu de casa determinada para tocar em Jesus. Você saiu de casa com a determinação no seu coração. Não deixe nada nem ninguém tirar isso de você. Porque todos os dias vai haver um confronto dentro de você. Vai haver um confronto para você romper. E foi exatamente isso que essa mulher fez. E ele pergunta: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque lhe havia tocado e como logo sarara. Até aqui. Esse texto me chama a atenção, porque essa mulher, como nós entendemos aqui, ela gastara todo o seu dinheiro. E quando a gente fala em dinheiro, nós falamos de algo que a gente não quer perder, né? Quem tem dinheiro, você quer gastar seu dinheiro com algo que seja para você ficar bela, mulher. Homens, talvez um carro, uma casa linda, seja o que for o teu sonho. Você trabalhou, você conquistou. Aquela mulher, com certeza, ela não imaginava que ela deveria ou que iria gastar todo o seu dinheiro. Porque com o dinheiro que ela tinha, no mínimo ela imaginou: eu vou arranjar um médico dos bons, aquele renomado a qual eu vou e vou ficar curada. Eu vou lá, vou pegar meu dinheiro, porque eu tenho dinheiro. Porque assim, eu sempre falava com as minhas clientes que o dinheiro te leva onde você quer, onde você quer ir. O dinheiro você paga e você tem. Você quer uma roupa, você vai lá, com o seu dinheiro você compra. Você quer um sapato, você vai lá e compra. Com o seu dinheiro você pode comprar muita coisa. Mas só havia uma coisa que essa mulher não entendia ainda. Ela não conseguia entender e não imaginava que ela iria ter que perder tudo para conhecer, para entender que havia alguém e que ela iria ouvir que ele estava passando por ali. Vai chegar um dia. Aleluia. Que você vai ter que tomar essa decisão, porque você vai ouvir. O mestre vai falar com você. Glória a Deus. E você vai ter que estar atento, porque aquela mulher, com toda a sua fraqueza, depois de ter gastado todo o seu dinheiro com o conhecimento que ela tinha com os médicos, renomado, ela tinha gasto todo o seu empreendimento, tudo aquilo que ela tinha. E ela gastou. E eu procurando, analisando, eu falei: peraí, ela gastou tudo. E como se já não bastasse, a sociedade excluía ela. Por quê? Porque ela tinha um fluxo. E eu me lembro, há muitos anos atrás, que a minha mãe fez um aborto, irmão. Eu tinha 10 anos de idade. E minha mãe não conseguia ficar em pé. Era muito sangue que fluía. Era muito sangue que saía. E era de madrugada e eu tinha que sair correndo para pedir ajuda. Porque não tinha ninguém dentro de casa. Ela só falava assim: vai na casa da Irene, que era uma vizinha longe. Eu tinha que atravessar a rua. Eu tinha 10 anos. E eu tinha 2 irmãos pequenos. E eu fui no desespero. E eu chamei aquela mulher e ela socorreu a minha mãe. Levou para o hospital. Mas aquela imagem eu guardei. Eu falei: meu Deus, minha mãe vai morrer. Era muito sangue. E eram pedaços de sangue que saía de dentro dela. Eu falei: meu Deus, como que pode? A cama da minha mãe ficou inundada. E eu, criança, não entendia muitos fatos. Depois, com o tempo, a idade foi chegando e eu fui entendendo o porquê daquilo. Mais uma vez ela tinha tentado o que ela tentou quando eu estava no ventre. E eu entendi.
que ela não morreu porque o Senhor não deixou. E essa mulher aqui, a qual sofria há 12 anos, essa mulher, ela serve de exemplo para mim e para você, que quando muitas vezes a gente está fraca, a gente se prostra, por qualquer motivo, por qualquer momento, a gente fala, não vou na igreja hoje, eu estou debilitada, eu estou fraca, eu não consigo reagir. Irmão, por isso que a palavra nos confronta, e ela fala para mim, para você, isso aqui serve para mim. Quando eu falo para você, quando eu aponto para alguém, tem alguns dedos que apontam mais para mim do que para você. E é exatamente isso. Eu me lembro daquela cena, e eu volto aqui para essa mulher, a mulher fraca, 12 anos, eu falei, meu Deus, a minha mãe com tão pouco tempo, quase morreu. Essa mulher com 12 anos, à procura da cura, e ela ainda encontra forças. Ela encontra forças para ir ao encontro da cura, para romper. E ela ouve que Jesus estava passando por ali. E eu estava falando com meu esposo e falei, Deus tem algo com 12. Ela sofria 12 anos, e mais em cima, a filha de Jairo estava sofrendo. Quantos anos ela tinha, alguém sabe? Lógico, já dei a dica. Já dei a dica. É desse jeito que o nosso Deus trabalha. Aquela multidão, a qual o Senhor, aonde Ele estava, não deixava de haver aonde Ele estava, porque é assim, quando tem alguém muito conhecido, alguém muito que chama, o pastor fulano, não vou citar o nome, né, porque eu não vou falar nome, mas o pastor, digamos, o pastor Silas, está aqui. A gente vai, porque a gente quer ver. Agora imagina Jesus, sabendo que aquela cura que ela tanto precisava, ela iria encontrar só nele. Aquela mulher, ela não se obteve, ela não abriu mão, ela falou, eu vou. Nem que seja me arrastando com as mínimas forças que eu tenho, eu vou. Quero te convidar nessa noite, com a mínima força que você acha que você às vezes nem tem, mas você tem, porque você é forte. Você está aqui, você está de pé, o Senhor tem te guardado, o Senhor tem te livrado, o Senhor tem dado família para você cuidar, e você está aqui de pé. Então você tem motivos de sobra para romper, para dizer, Senhor, eis-me aqui, eu não vou me esquivar de ti, pode vir, que eu estou aqui. E essa mulher, com a coragem, mesmo a multidão, porque na multidão tem várias pessoas. Na multidão tem pessoas que vão te ajudar e tem pessoas que vão dizer, não dá para você chegar aqui não. Você não pode chegar até ele não. Quem é você? Há uma linguagem que se fala, quem é você na fila do pão? Não é isso? Pois é. Você é alguém que Deus escolheu. Amém. Você é alguém que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe. Você foi escolhida para romper. Você foi escolhida para ser essa mulher que você se tornou hoje. Ou talvez uma jovem. Meu Deus. Nós passamos por como eu vou te dizer? Por uma pandemia, a qual nos trouxe muitas experiências, né? Trouxe muitas doenças. E mostrou para muita gente quanto faz falta estar aqui aos pés do Senhor. Enquanto essa liberdade que nós temos de adorar ao Senhor faz falta. Eu senti isso na pele também. Mas essa mulher aqui, ela não parou. A multidão não parou ela. Ela se locomoveu com toda a sua fraqueza. Ela não prostrou-se diante dos problemas dela. Ela poderia, já não tem mais dinheiro, médico nenhum já me curou, meu dinheiro já acabou. Quem é esse homem que pode fazer alguma coisa por mim? Ela poderia estar ali questionando, mas ela não. Ela falou, eu vou. Ele pode? Então eu vou em direção a ele. Eu vou. E pensa naquela multidão. Eu imagino Jesus, aquela multidão que o apertava, aquela multidão que não deixava nenhum espaço. Quando você vai a algum lugar que tem os famosos, não tem lugar para você às vezes nem se movimentar. Agora aquela mulher arranja forças e ela vai ao encontro do mestre.
E ela vai rompendo aquela multidão. Ela vai diante dele, por detrás. Ela vai por detrás. E o mais importante, ela não tem vergonha de se humilhar. Ela chega por baixo, ela diz: meu Deus, por cima é difícil. Como que eu vou fazer para chegar até ele? O melhor caminho? Com certeza é por baixo. E ela se prostra. Ela vai por baixo e toca no Senhor Jesus. Ela toca na orla dele, da onde ele para, e fala: quem me toca? Quem me tocou? Você consegue tocar no Senhor nessa noite? Toca no Senhor nessa noite. Sinta a presença dele aqui. Tantos louvores foram cantados e eu já estava me derramando, me prostrando. Se parasse o culto ali, eu já estaria levando para casa. Mas eu estou aqui para te dizer que é necessário que a gente se humilhe, que a gente entenda que o Senhor está aqui. É necessário se prostrar quando queremos algo. Quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso eu, quebrar aquilo que a gente acha: eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não é nada. Na pandemia, a gente sabe que a gente não era nada. Quem tinha dinheiro, quem era pobre, quem era mendigo, estava morrendo do mesmo jeito. O dinheiro não fizeram nada. Eu tive 2 experiências dentro da minha casa. Uma foi a minha sogra, qual eu perdi para a pandemia, para a Covid. A mulher que eu achava que não iria ter, que se tivesse, teria recursos. Por quê? Porque ela tinha um plano bom. A gente confia nas coisas. O dinheiro não resolve. O dinheiro, ele te dá alguns confortos. Ele te dá a posse de algumas coisas. Ele faz você conquistar algumas coisas. Porque hoje, se você for numa padaria, você não consegue comprar um pão, se você não tiver um dinheiro. E eu falava assim: meu Deus, eu me preocupava muito com a minha mãe. Eu falava: se minha mãe pegar Covid, eu vou morrer. Por quê? Minha mãe tinha artrose, osteoporose, coração grande, tudo que você imagina, diabetes, tudo, pressão alta. E eu falava: ela vai morrer. Se ela pegar, ela morre. E eu, na minha visão, eu estava ali colocando a dificuldade na situação que era crítica, que era da minha mãe. Assim eu poderia também dizer a essa mulher. Se eu olhasse essa mulher nos meus olhos, ou se ela mesma se olhasse e ela enxergasse que ela não tinha mais nada. Eu perdi tudo, vou fazer o que lá? Mas ela ouviu. E o que você tem ouvido na sua caminhada? O que você tem prestado seu ouvido para alguém falar alguma coisa para te paralisar? Será que você tem prestado seu ouvido para alguém dizer: não vai hoje não, fica em casa? Você está cansada. Porque essas setas que lançam, vão lançar na gente. Você está cansada, você está com dor no corpo. Você chegou do serviço, você trabalhou o dia inteiro. Você vai fazer o que na igreja? Tem um monte de gente lá. Não vai não. Fica em casa. Eu sei. Porque eu já pensei dessa forma. E olha o que Deus me fez. Me tirou de onde eu era para colocar aqui com vocês. Para entender o que Ele quer. Que eu não mando em nada na minha vida. Que os meus desejos, Ele só vai fazer se for da vontade dEle. Porque os meus desejos, carne, Ele pode acabar comigo. Ele pode paralisar a minha vida. Ele pode dizer: olha, acabou para você aqui. Quando você empresta a voz para quem não é para emprestar, você pode estar deixando o seu futuro atrás. Agora, quando você ouve a voz do Mestre, quando você entende que na multidão, mesmo sendo naquela multidão que pode ter gente boa e ter gente ruim, que faz você chegar até o Mestre, quando você determina, você não vai olhar as dificuldades, você não vai olhar as enfermidades, você não vai olhar nada, você vai olhar: eu quero, eu vou, eu tenho foco. Quando você determina, quando você tem foco, o segredo é ter foco. O segredo é olhar para Jesus. O segredo é saber que Ele tem o que você precisa. E ela foi em direção
E aquela multidão, eu imagino, que ia apertando ela, e ela mesma já se excluindo daquela multidão, que ninguém poderia... Olha, se alguém souber que eu sou uma mulher hoje, que eu estou nessa situação, ela já estava desprezada pela sociedade. Ninguém acreditava mais nela. Mas o Senhor libera. Porque a fé que aquela mulher tinha fez ela alcançar o milagre dela. E nessa noite, a tua atitude, o teu romper, depende de você. De você tocar no Mestre. De você determinar, quando sair daqui, não voltar a ser quem você era. Os mesmos pensamentos, a mesma atitude. As mesmas coisas. Hoje eu não vou, amanhã eu também não vou. Hoje não dá, amanhã também não dá. Vai chegar uma hora que vai ter que dar. Você está esperando o Senhor fazer o quê? Ele já falou, Ele já disse que tem um propósito na tua vida. Você não veio para ser mais um. Você veio para fazer a diferença. E se você tiver que romper nessa noite, você vai romper. Porque o Senhor está aqui. E aquela mulher tocou Jesus. E eu imagino a força que ela deve ter sentido. Porque uma mulher, quando está perdendo, né, quando está nos seus dias, do seu fluxo, é horrível. Quem tem muito é horrível, sabe? Como se sente fraca. E aquela mulher há 12 anos sofrendo, gastara tudo. E ninguém jamais olhava para ela e talvez olhava, não tem mais jeito. E aí ela ouve falar de Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. O mesmo Jesus que estava lá naquela época, Ele está aqui. A diferença é que você faz parte da multidão. Você faz parte. O que você vai decidir na sua vida hoje? O que você vai declarar para o Senhor? Eu quero te tocar. Porque é você que tem que romper. Eu posso falar, amanhã vai ser outra pessoa falando aqui. Mas quem tem que decidir, quem tem que romper na multidão é você. Pastor Marcelo está aqui todos os dias pregando. Sempre está aqui falando, exortando. Não é porque ele é meu esposo, mas outros que passam por aqui. A irmã Silvana veio e falou do jugo. Quantas vezes o Senhor já tem falado com você o que você pode fazer? Lá no seu fundo você sabe que você pode fazer o seu melhor. E você não faz. E se você não faz, a Bíblia diz que a gente peca. Porque a gente não faz. Se você deixa de fazer, você está cometendo um erro. E essa é a diferença dessa mulher. Ela não se prostrou diante da situação dela. Ela não deixou a situação dela paralisar ela. Ela não deixou a situação dela deixar ela acamada dentro de casa. Ela poderia perder a única pessoa que passaram por ali e que ela poderia tocar e ser curada. E ela tomou uma atitude. Nessa noite eu quero que você tome uma atitude. Que você venha tomar uma atitude. Que você venha romper. Romper com o perdão. Romper com o dinheiro. Romper com a fraqueza que às vezes nós temos. Nós somos mulheres. Somos frágeis. Mas ao mesmo tempo somos fortes. Somos fortes. Olha para essa mulher. Quanto tempo ela sofreu. E ela não se prostrou. E ela não deixou se abater. Eu entendo que quando ela vai caminhando até o Senhor, e que ela toca, e ela sente aquela virtude, o poder, a cura, e para ter certeza, ele para e ainda fala: quem me tocou? Aí a multidão responde: mestre, a multidão te oprime, a multidão te aperta. Como pergunta quem me tocou, parece até que Jesus estava fazendo algo assim engraçado, mas não era. Era sério. Ele estava correspondendo e afirmando: mulher. E é engraçado para a sociedade, essa mulher é apenas uma mulher, ela não tem nome aqui. Uma certa mulher. Uma certa mulher. É interessante, né? Porque ela não tem nome. Mas a partir do momento em que ele fala mulher,
Quem me tocou? Né? Aí ela falou, Senhor, foi eu. Constrangida. Até mesmo e agora, o que ele vai fazer? Ele vai brigar comigo? É porque essa é a intenção que a gente tem. Ai, meu Deus, eu fiz alguma coisa de errado? Não. Ele responde, filha, você deixa de ser certa mulher e você passa a ser filha. Você entendeu isso? Você não é mais uma. Você agora passa a ser filha. Você tem direito. E eu abracei isso. Eu toquei. Eu rompi. Quando eu toquei no Senhor. Quando eu disse para Ele tomar conta da minha vida. Eu falei, Senhor, permita que eu te toque. E quando eu vi isso, que ela deixou de ser uma certa mulher, que ela foi chamada de filha. Isso é tão importante, irmão. Você saber que você tem um pai, que Ele não esquece de você, nem por um momento. A circunstância que levou ela até Jesus não importa. Importa que ela conseguiu o que ela queria. Era a virtude, era a cura. Ela agora é filha. E quando você é filha, você tem direitos. Qual é a mãe, qual é o pai que abandona seu filho? Essa mulher agora é filha. E ela é amparada pelo Senhor. É o Senhor que cuidou dela. E é o Senhor que está cuidando de mim, de você. Em todo o tempo. A sua formação no ventre da sua mãe não foi em vão. Seja qual foi a sua criação. Seja o que foi que você passou. Entenda. Você rompeu. Você chegou aqui. Você tocou no mestre. E quando você toca, algo diferente acontece. A tua vida não é mais a mesma. As pessoas vão olhar do lado de fora e vão se perguntar o que houve. Aquela mulher era fraca. Aquela mulher se jorrava em sangue. E vão olhar para você e vão dizer quem era. Tem alguma coisa diferente na vida dela. Essa mulher foi tão para baixo. Essa mulher era tão difícil. A gente nem via ela. Ela sofria de uma ansiedade, sei lá, de uma doença qualquer. Hoje, ela está disposta. Porque quando você toca no Senhor Jesus, algo diferente entra na sua vida. O Espírito Santo, Ele vai tomar conta de você. E todas as suas angústias, tudo aquilo que fez você se sentir nada, agora, você é filha. Você tem direitos adquiridos. Olha, você tem um pai. Quem tem um pai, às vezes nem dá valor. Nem dá valor que às vezes tem um pai. Mas quem não tem, sabe a falta que isso faz. E eu louvo a Deus que esse pai chegou para mim. Eu louvo a Deus que eu entendi como é essa mulher, que mesmo os problemas da minha infância, os traumas, seja lá qual foi, que talvez Satanás queria botar na minha mente, me fazer esgotada, me paralisar dentro de casa e dizer, você não vai conseguir. Eu rompi. E você vai romper também nessa noite. Você já rompeu quando saiu de casa. Quando tudo aquilo que parecia que ia te paralisar. Porque tem momentos que parece que vai parar. Parece que não vai mais acontecer nada. Mas o Senhor está aqui para dizer nesta noite, todas as promessas estão de pé. Tudo aquilo que Ele falou, seja a 2, 3, 4, 5, a 10, 30, vai acontecer. Se posicione. Seja qual for a posição, em pé, deitada, ou até por baixo, por onde ela foi o melhor lugar que ela pôde tocar. Foi o melhor lugar que ela viu e falou, é ali que eu tenho que estar, porque ali talvez ninguém vai me ver, eu vou só tocar por baixo. Mas ali houve romper. Aquela mulher foi curada. Eu quero te perguntar nessa noite, quem deseja ser curado? Quem quer ser curado por esse Jesus que está aqui hoje passando? Hoje a cura chega na sua casa. Hoje a cura chega na sua casa.
na sua casa. É hoje. Hoje é o dia de romper. Como foi falado aqui na música, no hino aqui. Hoje é dia de romper. E eu recebo a unção de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você nesta noite. Receba a unção do Senhor. Receba a cura. Romper nessa noite. Venha romper. Seja qual for. Seja qual for a tua área. Venha romper. Se existe algo dentro de você ainda, eu te pergunto nessa noite, se tiver alguma coisa ainda dentro de você que tenha que romper, ou se tem alguém aqui que quer romper e que não quer mais ser chamado de certa mulher ou certo homem, mas quer ser chamado de filha ou de filho, que venha aqui na frente, que reconheça esse Deus como seu Pai, como seu único e suficiente Salvador. Porque desde o momento em que eu levantei as minhas mãos, eu posso dizer para você, eu não me arrependi em nenhum momento. Eu me sentia amparada. Eu me sentia, agora eu tenho um Pai. Um Pai que vai brigar por mim. Um Pai que vai me defender. Um Pai que vai cuidar de todos os meus pensamentos, das minhas emoções, de tudo. Porque nós mulheres sofremos muito desse lado. As emoções. Se não tem ninguém, mas tem alguém que queira ser curada de algo. De tudo isso que foi falado e que está no telão, que é colocado aqui, venha romper, aí tem perdão, tem saúde, tem finanças. Venha romper. Venha aqui na frente receber uma oração. Venha aqui declarar para o Senhor que você quer romper. Não é para aceitar. Se não tem ninguém para aceitar, amém. Deus sabe todas as coisas em um momento certo. Mas eu imagino que tem alguém que queira romper alguma área da sua vida. Essa mulher, ela voltou diferente quando ela foi chamada de filha. Ela entendeu que ela não estava só.